abraço a você, caro amigo internauta, meu muito obrigado por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de uma questão que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas indagam. Quais são as causas das suas aflições, das suas dores, dos seus sofrimentos? Porque nós sabemos que todas as pessoas que existem reencarnadas neste planeta passam por dificuldades. Umas passam por dificuldades na área financeira, têm dificuldades às vezes até mesmo para se alimentar, para custear a sua moradia, e as questões básicas para a sua sobrevivência. Sabemos que outras pessoas não passam por esta dificuldade, mas passam por dificuldade de relacionamentos no lar, passam por dificuldade de grandes enfermidades e outras tantas e tantas dificuldades que a vida acaba nos preparando, nos surpreendendo para que nós possamos com isso aprender e crescer. É muito sofrimento e muita dor se nós formos analisar todo o planeta no qual nós estamos vivendo. Há dor e sofrimento em alguns lugares porque as pessoas vivem em guerra, no meio a grandes destruições em massa. Há sofrimentos em outros lugares onde a fome impera, em razão da seca, de questões climáticas, de questões sociais. Há muito sofrimento em razão da dificuldade de relacionamento entre as pessoas, do desrespeito em razão das diferenças. Portanto, a vida sempre nos oferece essas dificuldades. Mas quais são as causas dessas dificuldades? Como nós possamos encaixar a compreensão da justiça divina diante destas dificuldades que nós sofremos? Porque um dia Jesus nos disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espíritos, porque darão a terra. Ele nos fez promessas que nós sabemos devem se realizar na vida futura, naquele reino que ele nos anunciou, naquele reino que ele nos prometeu. Portanto, há uma vida futura onde nós devemos receber essas benesses, aqueles que passarem pelas provas das dificuldades que devem enfrentar enquanto está aqui no planeta. Mas se a existência de uma vida futura nos fortalece diante da dor, porque nós sabemos que um dia nós vamos alcançar a paz, porque nos alimenta a esperança, nos alimenta a fé, na realidade ela não explica por que nós estamos sofrendo. Porque nós não sofremos apenas para poder conquistar um dia os benefícios. Tem que ter uma razão justa que nos faça passar, cada um hoje, pelo tipo de expiação por o que está passando. Seja enfermidade, dificuldades de toda a ordem. Então, portanto, quais são essas dificuldades? Aonde estará o cerne da questão? Onde estará a gênese das dores e das dificuldades que nós estamos sofrendo hoje? Quando nós temos uma dor física, você passa por uma dor de cabeça, passa por uma dor de dente, uma dor de estômago, procuramos um médico, procuramos um dentista e eles vão nos receitar um determinado tratamento, usando medicamentos, outros tipos de terapia. E nós vamos, com isso, tentar dar uma solução para a nossa dor. Mas e a dor moral? A dor moral, ela também nos indica que tem alguma coisa errada em nós, que precisa de um medicamento, que precisa de um remédio, que algo precisa ser feito e precisa ser modificado para que aquela dor possa ser vencida. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, ele nos ensina quais são as causas das nossas aflições. Nós poderemos trabalhar com as causas atuais das nossas aflições, mas também com as causas anteriores das nossas aflições. Porque lá ele nos deixa claro que todas as dores pelas quais nós passamos foram nós mesmos que a cultivamos. É a lei de causa e efeito. Por cada ato que nós cometemos hoje, nós vamos colher o seu resultado no futuro. Se o ato de hoje foi bom, foi em benefício do próximo ou de nós mesmos, foi um ato de aprendizado, de trabalho, com amor, com dedicação, é justo que eu receberei lá no futuro algo de bom,
em recompensa do meu acerto de hoje. Contudo, se o meu ato de hoje foi um ato displicente que prejudicou o próximo, um ato omisso, um ato que veio de alguma forma a prejudicar, machucar, ferir alguém, então eu também receberei a colheita desse ato lá no futuro. Será, obviamente, uma colheita de dificuldade, de dor e de sofrimento. Portanto, se todos nós estamos ainda no caminho da evolução, nós hoje passamos pelas dificuldades que nós mesmos plantamos no nosso passado. Portanto, toda dificuldade, toda dor que estiver no nosso caminho, nós somos a causa. A causa está em nós mesmos. Mesmo que naquela situação que nós vivenciamos naquele momento, aparentemente alguém tenha nos causado esse sofrimento. Ainda que sem querer, indiretamente tenha nos causado aquele sofrimento. Mas se nós estamos passando por ele, é porque estamos resgatando algo. Se estamos resgatando algo, é porque algo de errado, de equivocado nós fizemos no nosso passado. Portanto, nós só vamos sofrer na exata medida dos nossos equívocos anteriores. Diante disso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, ele nos ensina que nós devemos primeiro analisar as causas das nossas aflições até onde a nossa memória é capaz de atingir, ou seja, nas questões desta existência, desta reencarnação pela qual nós estamos passando. Então, se eu, por exemplo, estou num hospital, todo machucado, todo operado, porque eu peguei o volante do meu carro e, sem responsabilidade, eu acelerei demais, eu desrespeitei a lei de trânsito e acabei sofrendo um acidente e estou, então, em tratamento no hospital com alguma gravidade às minhas lesões. Qual foi a causa desta aflição? Foi algo do passado? Não. Foi exatamente a planta que eu fiz ali. Foi o plantio de ter a conduta de dirigir equivocadamente o meu veículo, sem a responsabilidade, sem os cuidados que aquilo determina. Mas e para outra pessoa? Suponhamos que nesse mesmo acidente eu tenha batido o meu veículo de frente com o outro veículo e que o outro veículo também, cuja pessoa estava conduzindo de forma correta, de forma eficaz, equilibrada, respeitando as leis de trânsito, devagar, mas ele acabou sofrendo aquele impacto e está também no hospital, no quarto ao lado, passando por dificuldades semelhantes à minha. Quando ele for fazer a análise, ele vai encontrar nessa existência a causa que ele deu para essas aflições? Obviamente que não, porque se ele estava com todo cuidado, obedecendo às leis de trânsito de forma plena, ele obviamente não deu causa ao acidente em si, mas para suas dores, para os sofrimentos que ele está passando, certamente terá uma causa, que se não estiver nesta vida, estará numa vida anterior deste nosso irmão. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo trata com as causas anteriores das nossas aflições. As causas anteriores, elas na realidade são programadas por nós de como é que nós vamos resgatar. Quando nós vamos voltar para uma nova reencarnação, estamos ainda no mundo espiritual, nos preparando para isso, todos nós passamos por um momento onde fazemos a programação desta nova reencarnação. A gente não cai assim do nada, sem nada que justifique a gente estar ali. A gente faz toda uma programação, toda uma previsão de que caminho nós vamos passar, trilhar, o que nós temos para resgatar, o que nós temos para aprender e vamos trilhar, vamos planejar uma vida de acordo com as nossas necessidades. E se está nas nossas necessidades resgatar os débitos do passado, certamente nós estaremos empenhados em passar por algumas dificuldades, alguns sofrimentos necessários aos resgates deste débito. Portanto, toda dificuldade pelas quais nós passarmos, que não encontrarmos a causa que nós tivermos dado nesta existência, estará em existência anterior. E certamente ela veio de encontro a nós neste momento da existência, porque nós mesmos programamos. Porque enquanto espírito desencarnado, nós temos uma visão maior das nossas necessidades, de acordo com o que nós fizemos no passado, com a memória mais ampliada e com a ética, a moral cristã muito mais ampliada para avaliar melhor
às nossas necessidades. Então, por aí que nós vamos fazer a análise e programar as dificuldades da vida, sim. Programar a dor, programar o sofrimento, para que nós possamos resgatar os nossos débitos. E aí, então, conquistar um lugar mais feliz, porque com os débitos resgatados, obviamente, nós vamos ter direito a um lugar melhor. Mas o que acontece é que muitas vezes nós programamos débitos, até resgatamos alguns deles, mas adquirimos outros débitos por omissão, por não vivência da lei de Deus, daquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos buscando novos débitos para serem resgatados no nosso futuro. Na realidade, então, a dor, a aflição, embora seja uma lei de causa e efeito, esse efeito ele não vem em razão da causa como um castigo. Não é exatamente um castigo. Quem busca punir é a lei humana. A lei divina, ela busca nos ensinar para que nós possamos crescer como espíritos eternos que somos. Portanto, quando falamos em lei de causa e efeito, o efeito não é um castigo para um crime que nós cometemos. O efeito é uma lição, é um instrumento de aprendizado da lei divina para que possamos vencer aquela ignorância que nos fez cometer aquele erro. Portanto, a dor, o sofrimento, é aquilo que vai nos levar a trilhar o caminho do bem, a valorizar aquilo que nós não valorizamos lá no passado e erramos e nos equivocamos, vai nos levar a aprender. Diante dessa situação, sempre que passamos por um problema, seja de grande vulto, seja de pequeno vulto, nós devemos estar analisando, estar refletindo o que é que esta situação pretende me ensinar. O que é que eu preciso de aprender com isso para resgatar aquilo que eu fiz lá no meu passado? Porque quando nós aprendemos a lição, não precisamos mais da dor do sofrimento. A lição aprendida, vamos seguir em frente. Mas a lição aprendida na seara do sentimento é a lição que nós vamos transformar em realizações de vida, em vivência de vida, e não apenas em conteúdo programático, em conteúdo intelectual, para ficar no arquivo da memória para ser usado lá quando a gente entender que deva usar no futuro. Não. Aquela lição aprendida que se transforma em uma renovação de conduta, em uma forma de viver de acordo com o que nos ensinou o Mestre Jesus, vivenciando na sua plenitude o amor. Por isso, quando nós vivenciamos alguma dificuldade, vivenciamos alguma aflição, demos graças a Deus por isso. Estamos resgatando um débito. É esse um momento muito mais feliz do que aquele que aparentemente nós vivenciamos algo que queríamos conquistar, mas estamos ali prejudicando alguém, estamos ali prejudicando às vezes a nós mesmos por condutas e ações irrefletidas que nos prejudicam, que nos levam para o caminho do mal. Vamos então buscar refletir sempre nos nossos corações, sabendo que a lei sempre nos dá a possibilidade de aprendizado. Muitos falam que há dois caminhos para que nós possamos buscar a nossa evolução: o caminho do amor ou o caminho da dor. Na realidade, Jesus, quando esteve entre nós, ele resumiu todos os seus ensinamentos no caminho do amor, a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, amor é esse o grande caminho da evolução do ser humano na Terra, aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Mas a dor, o sofrimento, é um instrumento da lei divina que vai nos trazer para o aprendizado do amor. Portanto, se a gente primeiro amar, nós não vamos ter mais necessidade de sofrer. Tem uma história muito interessante, retratada pelo espírito Hilário Silva, e encontra no livro A Vida Escreve, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É uma história de um espírita, de um irmão nosso, confrade Saturnino Pereira. Saturnino era um confrade que frequentava a casa espírita, era um homem bom, mas ele trabalhava numa empresa onde ele conduzia determinada máquina. Até que em determinado dia, por um equívoco lá na condução, houve um acidente e Saturnino acabou perdendo um dedo. Perdeu um de seus dedos naquela máquina. E todo mundo ficou sem saber explicar por que Saturnino, justamente ele, tinha perdido o dedo naquela máquina.
principalmente os colegas de trabalho, porque conheciam outros que trabalhavam com máquinas semelhantes, que não tinham uma vida reta, que tinham às vezes até dificuldade de convivência ali no ambiente de trabalho, que prejudicava os outros, e estava lá inteiro, saudável, sadio, contente e feliz. E Saturnino perdera um dedo na máquina. Saturnino era um homem bom. Ele era um espírita que, em todos os seus momentos de folga, estava dedicando ao trabalho da espiritualidade. Estava em reuniões mediúnicas, distribuindo cestas básicas, visitando enfermos nos leitos dos hospitais, visitando aqueles que estavam encarcerados em presídios, sempre levando uma palavra de amor, uma mensagem do bem, de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Mas por que então, justo ele, justo esse homem bom que foi perder um dedo? Então, na reunião da mesma casa espírita em que Saturnino frequentava, numa reunião íntima, um dos mentores da casa, dando uma comunicação através de um seu colega, disse para Saturnino que ele estava passando por aquilo porque ele tinha muita dificuldade trazida de uma vida passada. Por muito tempo no plano espiritual, ele andou perturbado porque numa vida anterior, Saturnino, ele que era dono de escravos, houvera esmagado o braço de um dos seus escravos num engenho muito rústico. E aquela imagem de ver o braço do escravo sendo massacrado e o caldo de cana saindo do engenho todo manchado pela cor do sangue daquele escravo, durante muito tempo não lhe saía da mente enquanto estava ele no mundo espiritual, resgatando esses débitos nos umbrais. Então, quando ele conseguiu visualizar a necessidade de fazer o bem, de buscar o bom caminho, de buscar boas realizações, Saturnino pediu, implorou no mundo espiritual que ele viesse a uma reencarnação em condição humilde e que nessa condição, como trabalhador, algum dia ele pudesse perder também no seu trabalho o braço que lhe fosse mais útil para que ele pudesse valorizar o que ele tinha feito com aquele seu escravo e assim tentar aprender com aquilo. Então, Saturnino recebeu a grande lição do seu mentor espiritual quando disse: você, meu filho, tinha programado sim para perder todo um braço. Mas como chegou nesta existência e se dedicou ao amor, conhecendo o Espiritismo, amou o próximo, enxugou lágrimas, levou alimento, levou o bom conselho, alimentou a fé. Por este amor que você já aprendeu a viver, você não tem mais necessidade de perder o braço. Então, você perdeu apenas um dedo. Portanto, que nós possamos também nos dedicar ao amor e reduzir, então, significativamente os sofrimentos que possam estar em nossa existência. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.